No texto Avanços, Equívocos e Instabilidade das Políticas de Inovação do Brasil, escrito por Glauco Arbix, Mário Sérgio Salerno, Guilherme Amaral e Leonardo Melo Lins, trata sobre o ciclo de políticas industriais brasileiras dos últimos anos. Os autores defendem que a perda de foco na inovação tecnológica nos últimos anos realçou a necessidade de uma nova geração de políticas públicas, voltada para integrar o país em um patamar de competitividade econômica. Eles analisam as medidas tomadas durante os 2 mandatos do governo Lula até o impeachment da Dilma Rousseff. No início do século XX, a inovação passou a ser pauta nas preocupações do governo, mas foi somente nos últimos 20 anos que o país conseguiu estruturar uma política mais integrada e efetiva para a inovação. Mas quais foram os principais programas implementados pelo Brasil? Em primeiro lugar, é importante mencionar as iniciativas para a formação de técnicos e engenheiros especializados, com a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em 1969. A partir de 2003, o Brasil dá grandes passos com a aprovação da Lei de Inovação e da Lei do Bem, que garantiram incentivos à produção e desenvolvimento muito semelhantes aos que eram feitos em países desenvolvidos. Essas mudanças possibilitaram o Brasil apoiar projetos de alto risco tecnológico. A retomada das políticas industriais ativas se deu apenas em 2004, com a criação da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior. O programa tinha como objetivo o aumento da eficiência da estrutura produtiva e da capacidade de inovação das empresas brasileiras, bem como a expansão das exportações. Em 2008, o governo anunciou a Política de Desenvolvimento Produtivo, a PDP, que foi criada como uma medida do governo federal para minimizar os efeitos da crise econômica que aconteceram naquele ano. O projeto, no entanto, marca um dos deslizes da política industrial brasileira, com a perda de foco na inovação. Em conjunto com o novo marco regulatório, o país investiu na criação de novos programas para impulsionar o desenvolvimento, como, por exemplo, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial e, por fim, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Ao mesmo tempo que é possível afirmar que a criação de uma verdadeira cultura de inovação no Brasil avançou, também é certo que há muito o que aperfeiçoar e também construir. Vale lembrar que a gente abordou apenas alguns dos programas que foram feitos nessa época entre os governos Lula e Dilma. No texto que a gente acabou de falar, lá aborda um panorama mais completo do que foi toda essa tentativa do Brasil da política industrial.